TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Seja bem-vindo a mais um Conexão Esportes. E agora nós já temos os times que vão disputar a final do Campeonato Mineiro. Uma grande surpresa, né, gente? Ninguém esperava essa final, né? Hoje tem mais rodada do CSU, do CSM. Pentecostes já entrou na oitavas de final e a gente acompanhou tudo. E toda semana, a partir de agora, até a final da Pentecostes, a gente vai trazer a camisa do time que foi destaque neste fim de semana. Já tá aqui escondidinha, vai pensando aí, vocês sabem que time que foi destaque? Ah, gente, tem a final do Campeonato Carioca também, já tá decidido os dois times. Grande surpresa também, né? Ninguém esperava esses dois times. A gente fala de tudo, Campeonato Carioca, Paulista. Paulista decidido nos pênaltis. Teve goleiro que errou, teve uma contratação caríssima do Palmeiras que perdeu o pênalti, hein? Vamos falar de tudo. Lá do Gaúcho também, Copa Nordeste, módulo 2 e a bagunça ali entre Guarani e Vila Nova. O que vai acontecer? Já é na próxima terça-feira a decisão. A gente conta tudo pra vocês a partir de agora. Vai mandando a sua mensagem pra mim, 3222-5052. O que vocês acham que vai acontecer nessa final do Mineiro, do Carioca, do Paulista? Tá aqui, ó, 3222-5052. Já vamos dar boa noite pra todo mundo. Boa noite, Alê. Boa noite, Tainara. Boa noite, meus amigos aqui. Todos estão em casa. O Ale errou acordar rouco. Hoje, infelizmente, não. Cheguei um pouquinho mais tarde, mas não fui avisado. Mas acontece, né? A gente tem que ser rebelde às vezes. Mas o que acontece é o seguinte. Desde a inauguração do Mineirão, né? E já desde antes, né? Desde a mudança de nome do Cruzeiro, né? De Palestra Itália para Cruzeiro, né? Na época ali da Segunda Guerra, né? Essa predominância. Mais uma final Cruzeiro e Atlético, mas eu acho que cada uma tem uma história realmente diferente, que fica marcada para cada um dos torcedores. A gente espera realmente dois grandes jogos aí nos próximos 2 fins de semana. Boa noite, Pedro. Você que trouxe a camisa hoje, né? Boa noite, Tainara. Boa noite, pessoal. A gente foi lá no Pentecostes, time de destaque, trouxe a camisa do time de destaque pra gente. Como a Levinha falando, a final do Mineiro só reforça o que a gente falou durante todo o campeonato, né? A supremacia das duas equipes. Só que na final, no meu ver, zera. Não tem favorito, sim, é 50-50. Não tem quem tá jogando melhor e vão ser dois grandes jogos. Eu diria 55-45 pro Atlético antes de Pela começar. Vantagem, né? Pela vantagem dos dois empates. Você primeiro. Mas dentro de campo eu também acho que zera. Acho que bola rolando, né? Boa noite, Aleph. Boa noite, Tainá. Boa noite, Ale. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos comentar um pouco dessa final também. Pouquíssimas vezes a gente já comentado o VAR, que acertou todos, no meu ver. E também vamos falar um pouquinho dessa briga entre Guarani e Vila Nova, que tenho certeza vai ser um final feliz pra gente. Eu tenho certeza. Ó. Já vamos falar do Cruzeiro, que ontem fez 3-0 no América, teve VAR também, né? Teve, não pode faltar, né? Agora é o artista da vez, né? Gente, protagonista. Cruzeiro 3-0, um jogo que já estava mais ou menos decidido, né? O uso do VAR realmente ainda aqui no Brasil, ele causa essa repercussão muito exagerada e muito pelo uso, né? Que ele é feito e pela demora. Porque a torcida e a maioria das pessoas querem que o árbitro decida instantaneamente, né? Quer que o jogo role na mesma velocidade que ele rolava antes. E não vai ser, vai parar assim, vai demorar assim, mas porque é pra isso que serve. No meu ver, nesse lance aí, o árbitro, que é o Voaden, ele demorou bastante em analisar o gol
feito pelo América. Então, acho que ali ele demorou ele muito. Analisou mais do que precisava? Sim, ele teve a orientação do árbitro. Assim, mais para não ter erro do que... Também que ainda não ficou muito claro, apesar de a gente ter trazido aqui na semana passada o protocolo, até mostrado aqui, é o fato do árbitro muitas vezes não olhar a televisão para tomar essa decisão. É porque realmente foi de mão, né? Como ele falou, os lances do VAR foram todos assertivos. O Felipe Azevedo até falou no intervalo do jogo, né, que realmente pôs o braço na bola, ainda que tenha sido projetado um pouco num toque ou num contato com o Egídio, não, né? mas ele falou que pôs o braço na bola e acabou que... e aí o Léo completou 350 jogos, né, com a camisa do Cruzeiro, foi contemplado aí com o gol do cruzamento do Lucas Silva. Lucas Silva que não estava jogando, os 3 gols foram esses. Lucas Silva que não vem jogando, né, no time titular do Cruzeiro já há algum tempo, já há algumas semanas, voltou. Poupado do essa Henrique, troca, né? Essa troca ela vai acontecer, né? A parte da torcida do Cruzeiro concorda com a titularidade do Lucas Romero. E outra parte não, prefere o Henrique, mas isso aí vai sempre ter mesmo, e aí é a opção do Mano. Tem um timaço, né, nas mãos, né? Tem 2 times até mesmo por causa dessas 2 competições, dá pra mesclar um ou outro jogador. Agora com a vinda do Pedro Rocha também, e o Fred, vai ter uma dor de cabeça, né? O Fred agora é o artilheiro do campeonato, né? Falando em Fred, o Joilton, do bairro Interlagos, disse que o Cruzeiro vai ser campeão com o gol do Fred. O Cruzeiro precisa ganhar um dos jogos, né, pra ser campeão, né? Não tem como, não tem pênalti aqui em Minas, né? Que é muito mais emocionante. Pois é, né? Mas não tem realmente. Regulamento que eu não entendo uma coisa também. Que a gente não falou, o América deu mesmo com 3-0, o América chegou, o América criou, o Fábio fez 3 ou 4 defesas difíceis, né? Uma do Mateuzinho, outra do próprio... O América que jogou. Felipe Azevedo. O Christian também. Christian chegou. Então não é porque ganhou, o América perdeu os 2 jogos, aquele de 3-2 e esse 3-0, que o América demonstra uma fraqueza gigantesca diante do... O América tem um bom time, um time bem treinado pelo Givanildo, vai dar trabalho nessa Série B. Mateuzinho, um ótimo jogador. Acho, porém, que o América precisa de alguns reforços. Acho que precisa, talvez, mais um centroavante ali. Mas não vai o lateral também precisa, eu acho que o América... esquerdo, não tem como prever, mas eu não vejo o América sofrendo na Série B. Acho que não tem qualidade para brigar do meio para cima. Acho que eu ouvi alguns torcedores do América, até o pessoal do podcast, que eu até participei, o podcast dos Decadentes do América, o pessoal lá de Belo Horizonte, até mandou um abraço para eles. Eles reclamaram muito que o Givanildo mexeu pouco na equipe durante o campeonato. Ele foi com esses jogadores, mexendo talvez o Neto Berola, o França também entrou ontem, então 14, 15 jogadores, é um time que mexeu pouco. Será que é falta de opção também, né? Eu acho que ele não confiou muito na base, talvez além dos jogadores que já estavam. Sim. Tirando ali o Christian, o Zé Ricardo, o Mateuzinho, ele não usou tanto mais a base. Os que foi rebaixado com ele no ano passado, alguns que ficaram, né? E outro fator que o Ale falou que é 55-45 nas 2 finais, o Cruzeiro não viaja no meio de semana. O Cruzeiro joga em casa, né, no meio de semana na Libertadores, e com uma situação mais tranquila do que a do Atlético. Não, com o Huracan, o Cruzeiro joga com o Huracan. O Cruzeiro joga com o Huracan. Isso. Né, no Mineirão. E é aqui, ou seja, o Cruzeiro não vai viajar, o Cruzeiro não está pressionado, enquanto o Atlético vai viajar para jogar contra o São Lourenço. Não, com o Cerro Porteño, na Assunção. Eu confundi. E é o jogo da vida, ou seja, o Atlético vai ter que dar o seu máximo na quarta e o seu máximo no domingo. E eu não vejo o Atlético com 2 opções como o Cruzeiro tem, né, com várias opções no time. Então pode chegar no outro fim de semana mais cansado que o Cruzeiro. Já vamos pro Atlético então, porque teve vários gols no jogo do Galo, né? Exato. E alguns anulados. Eu quis criar um galo aqui na cabeça, né? Você sofreu um pequeno acidente, mas tá tudo correto. Já falando em Atlético, né? Falando no Galão, o Márcio tá mandando uma mensagem primeiro perguntando se a gente acha se o VAR vai extinguir os bandeirinhas. Não, acho que não. Porque eles estão ali, é pra hora que se tiver dúvida, eles pode ser acionado só em alguns lances, só em lances. Pode ser jogo que não tenha dúvida, não seja difícil, que o bandeirinha vai marcar o jogo inteiro, não vai precisar de VAR. O VAR é só para lance específico de gol. E o VAR é solicitado só pelo time. Então o árbitro, se ele tiver o VAR, ele que solicita, vendo algum duvidoso, ele que chama o árbitro. O árbitro de vídeo que chama. Só o árbitro de vídeo
comunica no ouvido do árbitro no campo. Isso, você Sim, falou, sim, eu sim. acho que deveria ser pensado para ser desse jeito, igual no vôlei. Os times têm dúvida em relação a algum lance, é eles solicitarem o VAR. Mas tem um e não limite deixar de só pro tudo, juiz. não né? tem, são 3 claro. só. Mas Só não 3. deixar É só o limite, para a porque tá- equipe de Lá é arbitragem o- decidir Mas se vai usar imagina ou o não. Mano Menezes deixar. Não, aí Não, aí é a casa à parte volta, também, né? lateral, Mano faz o Aí quadradinho. o jogo não ia acabar. Não, o Mano ia ter 180 minutos de jogo. Pedro, uma pergunta pra você. É o Pacu do bairro Planalto. Tá dando boa noite pra gente. Boa noite, Pacu. Pediu pra perguntar pra você quem você acha que vai ser campeão. O Galo, ele escreveu assim, o Galo ou o Cruzeirão Cabuloso? Quem que vocês acham que o Pacu quer que vai ser campeão? Realmente. Mandar Parece um que ele é abraço meio pro parecido. Pacu. Ele é pai de um amigo meu, ele é cruzeirense, viu, gente? Muito Tá dando pra cruzeirense. ver, né? Ele tá torcendo pro Tá bom, Cruzeiro, mensagem. mas eu acho, igual eu falei no início do programa, não Livro. tem favorito. Clássico é muito difícil. O Atlético mostrou nessa semifinal que ele tem sim uma força, que ele não tá. O primeiro, igual, no meio de semana, o primeiro tempo do Atlético contra o Zamora foi uma coisa horrorosa. Nossa. Mas no segundo tempo ele provou que que o Atlético tem potencial, que o Atlético pode jogar bem e pode reverter resultados, como fez no meio de semana. O diferencial desse time é o Luan, pra mim, né? E o Vem Luan, jogando muito exatamente. O Luan jogou muito eu bem. tenho aquele problema, né? Eu não gosto do Luan. Então eu não Não é sei muito quem fã. vai ganhar a final do Mineiro, não arrisco com palpite. porque- Agora a Lorena também tá mandando mensagem dizendo que o VAR demorou muito nos 2 jogos, não só no do Cruzeiro. no Não, do é isso que eu Atlético falei. também demorou. Eu entendo o que o Pedro disse a respeito do protocolo. Eu acho que realmente, claro, tem que ser usado para tirar as dúvidas. Mas em outros países há uma possibilidade, você vê que há uma demora menor. Acho que tem que ser aperfeiçoado isso. Mas eles já usam há mais tempo. Na Europa pelo em próprio si, uso. lá na Europa o telão em si mesmo focaliza depois do lance do VAR, lá é em segundos. Acabou o lance do árbitro lá, o árbitro principal, quando é solicitado o VAR, no telão em si o torcedor já vê o lance compactado. Já. Mas Mas isso- eu Mas não é sei depois, se né? o torcedor brasileiro Isso. Não, lá já é uma outra Teria essa história. paciência. É. Inclusive, até a gente vai ver daqui a pouco no jogo do São Paulo e Palmeiras, o gol anulado do Palmeiras, que depois, pela imagem da TV, fica claro que foi bem anulado, na hora deu uma dúvida grande. Imagina um lance desse na torcida do Palmeiras, já com raiva da federação. No jogo Atlético e Paulista, Boa, né? todos os lances que o VAR foi acionado, ele escolheu... Foi bem. ele foi bem na escolha dele, ele não errou em momento nenhum. Até no Porque, outro jogo também. Foi Atlético falta Boa. do Igor Rabelo naquele gol anulado. Bem então, claro. assim, Lembrando que o VAR do jogo do Atlético foi VAR também na Copa do Mundo. Foi o árbitro baiano, o Hilton Sampaio. Hilton Sampaio. Aí a torcida, na hora, ela não vai entender que foi falta realmente. Ela não vai parar para olhar se o Igor Rabelo foi falta e apoiar a decisão do juiz. Ela vai sempre reclamar. Eu cito o exemplo do campeonato de pontos corridos. O campeonato de pontos corridos no Brasil acontece desde 2003. Talvez leve um tempo, não sei se 10, 5 Talvez anos. o Corinthians não teria sido campeão, Tô brincando, viu, gente? Não, mas eu falo do sentido assim, de costume mesmo até com o próprio VAR. Hoje as pessoas estão mais acostumadas Com o campeonato com de pontos corridos. Talvez leve um tempo para as pessoas Por que, estarem... que o Chara ficou tantos jogos sem jogar? Pois é, né? Alguém tem essa resposta? É uma boa Levi esqueceu o nome dele. pergunta também. Talvez a possibilidade... Levi não lembrava o nome dele, aí não sabia. Porque ele entrou bem Sim. no jogo. Mostrando serviço. Tá que o Acho Boa bom já estava jogador. morto e doido pro jogo acabar. Com mas certeza. Talvez ele Também. seria. Depois uma do opção. 2-0, realmente não teve mais jogo. Mas eu acho que O atacante do Boa até é muito bom, aquele atacante lá. O Gindri. Gindri, um muito bom jogador. atacante. Eu acredito que a chegada do Giovani, do próprio Vinícius e o Levir, talvez com alguma má atuação do Ceará, ele tenha preferido utilizar esses jogadores que chegaram agora. Talvez não seja o jogador do maior agrado dele. Isso acontece, porque ele foi contratado quando ele não era o treinador. Né? Tem atleticano aqui falando que foram problemas internos, provavelmente extracampo. Pois é, tem esse detalhe também. Eu também já ouvi falar isso. Mas a Tem gente isso não também, sabe, que, né? claro que assim, sem maiores detalhes. Complicado não é o caso. avaliar, O né? pessoal quer saber Avaliar. o que a gente acha melhor, o Atlético jogar no Mineirão ou no Independência? Em termos de lucro no Mineirão. Mineirão. Não tem nem dúvida. Hoje deu 44 mil torcedores. pois é. Tava bem O Atlético cheio. não tem que... Claro que o Sete Câmara tem essa escolha, mas racionalmente falando, Isso. qualquer pessoa escolheria o Mineirão.
numa final dessa, o Atlético vai faturar R$1,5 milhão com renda, sendo que no Independência ele não consegue chegar a 300 mil. Sendo que tem a maioria, né? Quando for o mando dele. Quando for o outro jogo, então, vai ser mais ainda. Vai ser dividido, né? A porcentagem. Única, é 90-10. 90-10. É 90-10, até então, né? Não sei que mudem. Vai ter uma reunião essa semana, como sempre tem, todo ano, né? Com a Polícia Militar, então... Mas aquela história de caiu no outro, tá morto, acho que isso não ajuda mais o Atlético, né? A mística do estádio, ela já ficou pelo caminho. Então, pensando no time, em lucro financeiro, o Atlético tem que adotar o Mineirão. E claro, o Atlético tem o projeto do estádio novo ainda, né? E com o tempo, o Atlético vai acabar migrando para sua nova casa, que deve ser construída nos próximos anos. Será que o Calil vai ajudar a construir? Então, tem que assinar, né? Pergunta também, né? A questão dos laudos lá, quando chegar, diz que ainda não chegou lá na prefeitura, né? Então, vamos ver aí. Mas é aquilo, se o time tá lá. tem o projeto, né, de construção, vamos ver o que acontece. Não sei. Vamos falar do campeonato mais difícil de entender? De todos? Agora ficou fácil. Ficou? Agora tá fácil, né? Vamos ver, Então, será que tá fácil mesmo? O Campeonato Carioca, que teve mais uma semifinal depois de 10, né? Não aguento mais Ele já Flamengo mandou e aí, já? Fluminense. Ainda não, tô esperando mais aqui. Não aguento mais Flamengo, Fluminense, Vasco e Bangu. Parece que eu já vi esse jogo 55 E o Botafogo vezes. assiste todos em casa. Enquanto isso, o pessoal... O Botafogo treina, né? Aí Vasco e Bangu hoje, né? O Vasco e o Flamengo jogavam pelo empate, né? E aí o Vasco saiu na frente com o Bruno César, né? O chuta-chuta, ex-jogador do Corinthians. E aí o Bangu deu trabalho pro Vasco. Até esse gol aí, esse jogador que fez o gol é o Yaya Banhoro. Achei que era Yaya Touré. Ele é de Burkina Faso, esse jogador esse jogador do Bangu que fez o gol. E aí o time do Bangu exporta atletas de longe. Não, ele jogou primeiro no Santos aqui no Brasil e depois ele foi emprestado, tal, não sei a situação contratual dele hoje, mas tá. E o Bangu fez um bom campeonato. Uma coisa que a torcida do Vasco reclama muito é que o time... Sempre ficar em vice? Não, vai ficar em vice, eu acho, minha opinião é essa. Ainda pela qualidade 50, dos elencos. Não, aí acho que já tá 70-30. Mas o que acontece lá no Vasco? Como os estaduais iludem, mas lá não tá iludindo não, porque a torcida já não quer o Valentim, mesmo o cara tendo chegado na final do Carioca. Pois é, Eles já não queriam desde o início, né? Mas o que a torcida queria que o Vasco fizesse então? Você até então só jogou o Carioca e tá na final. Mas eles veem que o time não tá jogando bem, que o time não tem... E hoje ele deixou o Lucas Santos no banco, né? O menino da base, entrou o Ian Sassi. Acabou que o Ian Sassi entrou e fez o gol da vitória. Às vezes acontece isso, mas a torcida tá... A torcida não, desde o início. Tem um histórico da diretoria segurar treinador, né? Então, vai perder o estadual pro Flamengo. Se perder, o técnico vai ser demitido. Então, o que adiantou ele ficar jogos invictos e o time chegar na final? Ali, ele tava vendo o gol do Flamengo ali, né? Vamos acordar, Alberto, se liga aí. 1-1, o Flamengo que tinha a vantagem do empate. O Vasco também... É bom lembrar que ano passado... Flamengo e Fluminense tinham a vantagem do empate e perderam. A final foi Vasco e Botafogo. Esse ano, esse regulamento louco, Deus ajude que acabe ano que vem, volte o regulamento antigo. Temos que saber quem inventou esse regulamento, né, primeiro. Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio. Você sabe quem é? É o presidente da Federação, Rubens Lopes. Então mas os times assinaram, é bom lembrar também, né? Os times assinam. Concordar com tudo não também. Não é que ele tá ali, inventa e pronto. O pessoal em casa tá vendo 2 gols do Flamengo, é porque nesse jogo também teve o VAR. O gol ali, o primeiro gol, né, do William Arão foi anulado, que teve a falta do goleiro Fluminense. E na minha opinião foi falha no gol do Gabigol e o goleiro ali. E um fato interessante sobre o Flamengo é que o Arrascaeta continua sendo opção, né? Ele só entra nas partidas. A torcida tá pedindo ele. A torcida já tá querendo. Já gostou dele, já tá querendo. Vamos aguardar. O Abel falou que ele tá encantado com o Bill. Então... Opa! Quem? Com o Bill. Quem falou? Nossa, Bill. Vamos pro Campeonato Paulista? Vamos. Campeonato Paulista teve Palmeiras e São Paulo, mais um 0-0 que foi decidido nos pênaltis e vários pênaltis, né? 5-4. 5-4, São Paulo, eu lembro aqui quando eu falei... Teve VAR também, né? Teve, vai haver 2 gols anulados aí, né? Um de cada lado, bem anulados. O do São Paulo até foi mais claro. O Lisieiro estava impedido no passe ali, se não me engano, do Igor Gomes. E aí, desde aquele jogo com o Ituano, nas quartas de final,
O São Paulo colocou os garotos para jogar, né? O Wagner Mancini, hoje o Cuca. Quem que melhorou o São Paulo? O Wagner Mancini, né? O que é a natureza, né? Onde o futebol... Pois é. E aí o bola gira, Davidson, né? Com um pouquinho à frente ali. Esse mais difícil, mas pela câmera do VAR e pela análise, realmente o árbitro de vídeo acertou, porque o juiz não quis olhar, achou que era não necessário olhar a tela na beira do campo. Ele acatou que fala... Também como foi no jogo do Atlético. Sim, o que eu acho até... Não cobra nenhuma, foi olhar na TV. E ali, no caso, você viu o Thiago Volpe errando o pênalti do São Paulo, o goleiro, e aí o Zé Rafael errando o pênalti decisivo para a defesa do Thiago Volpe, que é um bom goleiro, veio do México, realmente fez 2 defesas. O outro pênalti que o Palmeiras errou foi o Ricardo Goulart. Quantos milhões nesse erro? No empréstimo, né? Empréstimo. O São Paulo, acho que tá tendo lucro pela mudança que fez no elenco. Muito no lucro. E na final do Paulista também, né? Em alguns momentos do Paulista, teve gente que duvidou que o São Paulo ia classificar. Exatamente. Agora eliminou o Palmeiras. E agora, com os reforços e um trabalho aí que se espera bem feito do Cuca, eu acho que o São Paulo pode brigar até para ficar entre os primeiros. Não é favorito, acho que se o Corinthians for para campeão, pode. Mas eu acho que se o Corinthians passar amanhã, o Corinthians é um time. Qual foi a última vez que o São Paulo ganhou um Paulista no mata-mata? O São Paulo ganhou o Paulista pela última vez em 2005, só que era pontos corridos. Em mata-mata, a última vez foi em 2000. Então, nesse formato, tem 19 anos. E o último título tem 14 anos. Nossa. E o Palmeiras não ganha 12 agora, né? Desde 2008. A próxima semifinal será realizada amanhã entre Santos e Corinthians. O Corinthians joga pelo empate, o Santos tem que ganhar de 2 gols de diferença, que se ganhar de 1 é pênalti de novo. Praticamente já tá pra fatura ganho pro Corinthians. Né? Vai saber, né? Vamos só voltar aqui no Carioca rapidinho. Diga. Porque o Ney Frois, ele tá pedindo pra gente explicar de novo o regulamento do Campeonato Carioca. Pois não. Que ele disse que até hoje ele não entendeu. Nem a gente. Não, vamos verdade. Quase isso. O Campeonato Carioca é dividido em 2 turnos. Isso. O Vasco venceu o primeiro turno. Agora já que dá uma vaga na semifinal. Na semifinal do segundo turno. A semifinal geral. Vai lá, Lê, então vamos lá. O Vasco ganhou o primeiro turno. Classificou para a semifinal geral. O Flamengo ganhou o segundo turno. Conhecido como Taça Rio. Isso, também foi para a semifinal geral. Aí pegaram as 2 melhores campanhas por índice técnico, que eram Fluminense e Bangu. O Botafogo ficou em 8º nesse campeonato. Nossa, ficou longe. Ou seja, quem perder vai ganhar e quem ganhar vai ganhar. Aí, um campeão de um turno, que é o Vasco, pegou um do índice técnico, foi o Bangu, com a vantagem do empate. O outro campeão de turno, que era o Flamengo, pegou o outro do índice técnico, que era o Fluminense, com a vantagem do empate também. Por isso que o Flamengo empatou e classificou. Agora, a final geral. Vasco e Flamengo, fazer 2 jogos, sem vantagem nenhuma. Quem ganhar, ganhou, empatou, pênalti. Nossa. As nossas expressões aqui são ótimas. Aqui é a confusão, né? Ano passado já foi assim, foi pior ainda, eu acho. Antes era o campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno. Da Taça Rio com a Taça Guanabara. Se caso o mesmo fosse o mesmo já é campeão, já. Não tinha final. Campeão assim era menos idiota. Já aconteceu várias vezes o Flamengo já, Campeão. Com todo mundo. Flamengo, Vasco, Botafogo. É melhor. Assim dava pra entender, né? Deu pra entender? Eu até esqueci o nome do telespectador. Ney, acho que é Ney. Ney, não sei se deu pra entender, porque realmente é bem difícil. O pessoal tá falando que o Ceará tem que ser titular. Por futebol, eu acho ele mais jogador. O Giovani mais bola. Com certeza tem algum problema interno, porque ele demonstra o futebol para ser titular. Apesar do Giovani ter feito um gol hoje, acho que é um jogador muito irregular. O Ceará é um jogador mais imprevisível e mais habilidoso. Eu também acho ele mais jogador. Mas aí tem que ver essas questões, acertar lá internamente. E o Joilton tá dizendo que o Vasco vai ser campeão. A torcida do Vasco tá só aumentando. Estão perguntando aqui onde que eu bati a cabeça. Foi o Senagem, na montagem. Aqui queria me matar. Foi homenagem ao Atlético, não? Tentou um homicídio. Foi uma homenagem natural, né? O Galo. Vamos pro Campeonato Gaúcho, então? Uma semifinal, uma final... Uma surpresa também, né, Alê? Esse acho que é antes da Segunda Guerra, já era Grêmio Inter. Já é Grenal, já, né? Aí o regulamento era mais fácil, eram 12 times, era o regulamento igual ao do Mineiro.
Na verdade, na diferença aí que não tem essa coisa do resultado... Lá não tem os 2 turnos mais, não? Não, um turno só também. Uhum. E aí o Grêmio ele tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, né? Porque ele fez a melhor campanha. No caso do Grêmio, ele passou rapidinho. O Alisson fez um dos gols do Grêmio. E o André, vou chamar de Bebezão, por alguns, fez um dos gols também do Grêmio. E daí foi o Paulo Guerreiro que fez o gol. Depois Grêmio, de muito tem tempo a pior aí... campanha de todos os brasileiros na Libertadores, né? Isso. Que é uma surpresa. É uma surpresa. O Inter, pelo contrário, está liderando o grupo dele. Vai jogar com o Palestino em casa na quarta-feira. Podendo chegar a 10 pontos. Podendo chegar a 10 pontos. O Grêmio tem uma decisão contra o Rosário. Se não ganhar, está praticamente fora. O Grêmio fez 1 ponto só na competição. 1-9. O Donizete está dizendo que acha justo o VAR, mas disse que é muito chato. E eles erraram em anular o gol do Flamengo. Não foi falta no goleiro. Eu quis falar isso só para mostrar que eu tenho um telespectador que defende o Flamengo. Obrigada, Donizete. Eu vou falar pro Donizete que ontem, vendo... Eu acho que anulou certo. Eu acho que na primeira imagem que eu vi ontem, eu concordei que realmente foi mal anulado. Mas hoje, olhando, eu achei que houve o choque no goleiro e depois o jogador, o Léo Duarte, cai em cima do goleiro e atrapalha. O que o Mário falou, que talvez eles demoram demais, mas até vendo, não dá para decidir só vendo uma vez, né? Até o juiz ele tem que ver mais de uma vez e vai da interpretação dele. Mesmo com o VAR, eles podem errar. O que a gente tem falando aqui é que nesse fim de semana eles acertaram, mas no próximo final de semana a gente pode estar falando que o VAR, mesmo com o VAR, eles erraram. Mas então... eu acho que eu tenho tem a coisa mais justa, flamenguista, né? O Donizete me responde. Observação. Não sou flamenguista, sou atleticano. Donizete, acho boa, que é meu parceiro. Gente, todas as finais já começam no próximo fim de semana? Desses campeonatos principais, né? Assim, os mais... E os jogos do Alagoano, Mato Grosso. Porque lá tem a questão da Copa do Nordeste, que até a gente vai falar daqui a pouco. Famosa no campeonato paranaense, por exemplo, ainda tem a final do segundo turno. Ou o Coritiba ou o Atlético vão ficar fora, né? Porque o Toledo, da cidade do interior do Paraná, já está na final. Outro campeonato também representativo, Sport Náutico em Pernambuco, estão na final. E na Bahia, a final vai ser Bahia contra o Bahia de Feira, que o Vitória também foi eliminado. A gente vai seguindo acompanhando aqui. Isso. O pessoal está pedindo para falar de módulo 2. Chegou a hora da gente falar do módulo 2. Os times da nossa região continuam fazendo bonito, já estão assim, com um pezinho lá na semifinal, né? Exatamente. Aí, antes nós temos esse gol aí do Democrata contra o Ipatinga, que é um gol interessantíssimo, porque o passe do gol... Senta que lá vem história. Eu vou tentar resumir. O passe do gol aí do Rafinha, não é o Rafinha do Cruzeiro, é outro Rafinha. O passe... errado. O passe desse gol aí foi do Paulinho Guará. Se até puder voltar, Túlio, depois, esse gol aí, isso. O Paulinho Guará, para quem não sabe, é o treinador do Democrata de Sete Lagoas. Ele está inscrito no campeonato, entrou no jogo ontem e deu passe pro gol do Rafinha. Uma história até interessante que quem trouxe para nós, nosso grupo aqui, foi o nosso Vitor. Aí veio o questionamento, meus amigos. Vocês queriam ver o Mano Menezes jogando? E outro questionamento pode isso, Arnaldo? Pode. Pode sim. Esteja inscrito antes da competição começar. Pode. Ou seja, se o Mano Menezes tivesse inscrito, ele podia jogar. Se ele resolvesse jogar, ele ia jogar. Porém, o juiz ia sair morto. Pegar o uniforme, nós tivemos casos aí antigos, por exemplo, o Gullit, aquele jogador holandês, era jogador treinador do Chelsea, há uns anos atrás. Aí o gol do Serranense, né? O gol do Michel Eloy. O Serranense, a campanha muito boa em casa, ainda não perdeu. Aquela derrota para o Uberlândia que está fazendo o time ficar em terceiro lugar, mas pelo menos está muito perto da classificação. Acho que isso que é importante. Então vai conseguir. Isso. A gente torce para isso. Um grande trabalho. O Michel Eloy, né? O Michel que é daqui de Divinópolis. Até jogou um tempo no Guarani, né? Já jogou no Joinville. Um grande trabalho do Gustavo Brancão também. Muito bom, né? E com altos números, né? Na equipe do Serranense, Gustavo Brancão. Sim, número só uma derrota e um empate, né? Com 6 vitórias já, né? Com 7 vitórias, melhor dizendo, né? Claro que teve aquela do WO, né? Mas 7 vitórias, um empate e uma derrota, né? Tem tudo para se classificar. Realmente só está um pontinho atrás do Uberlândia. Se o Uberlândia der uma tropeçada, ou o próprio Coimbra, mais até o Uberlândia... O Uberlândia joga amanhã, né? Não, o Uberlândia jogou hoje. Ganhou de 3-1 do Atletique. O Serranense pode subir ao segundo lugar e jogar pela vantagem do empate. O jogo do Uberlândia, você sabe qual é?
contra o Ipatinga. Ipatinga. O Ipatinga, Oh, essa Deus, derrota, inclusive, aí, que o Democrata que nós vimos antes, está praticamente rebaixado. Uma situação muito complicada do Ipatinga. E teve Coimbra também, que venceu, né? Coimbra que segue super bem no campeonato também. Coimbra ganhou do América de Teófilo Otoni 2-0. Gols do Bruninho e do Bruno Mineiro. 2 Brunos, né? Bruno Mineiro é veterano, Bruninho não. E o Coimbra líder. No ano passado já foi. Já, e ano retrasado jogou no Serranense também, né? Na época betinense. O jogo foi lá em Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, o Coimbra matematicamente já está classificado. Coimbra que vai vir forte aí pro Mineiro do ano que vem. Se conseguir subir, né? O Diogo Giacomini é o técnico e ainda é o único time que não perdeu, né? Até agora no módulo 2. Tá invicto. Tá invicto. E o Uberlândia, como eu falei, ganhou do Atlético 3-1. 2 gols do Júlia, né? Até o Ademir Fonseca, né? O treinador, que tinha sofrido um problema cardíaco, voltou, né? Ainda não tá treinando o time, mas tá bem, Tá né? bem. Já voltou. Essa propaganda aí da igreja, gente, é do fornecedor das imagens. Do Maicujo. Exatamente. Filmou os É o jogos Jander modo Almeida, 2, o pessoal lá do YouTube e tal. E também é o pessoal lá do Teófilo Otoni. E aí o gol do Bruninho, do Coimbra. Um gol no comecinho do jogo e um gol no finalzinho, né? Então o Coimbra conseguiu controlar o resultado. Até o empate também não era um mau resultado, mas conseguiu uma boa vitória fora de casa. O América de Teófilo Otoni, pelo jogo que ele tem, vamos dizer, os 3 pontos que ele ganha automaticamente do tricordiano, até está mais ou menos tranquilo em relação ao rebaixamento, mas ainda precisa de uns pontinhos para se salvar. O Coimbra já tem esses 3 pontos. Também, já tem. E o Uberlândia? Também. Quem não tem ainda é o América de Teófilo Otoni, que eu estou contando aqui por conta própria, e o Democrata de Sete Lagoas também. Porque faltam só 2 rodadas. Faltam só 2 rodadas. Exatamente. Então, os times Então, por isso que a estão bem situação do perto. Ipatinga é muito fecha complicada. no dia 21, né? 21. Domingo de Junto com o Páscoa. Mineiro. Aí depois a semifinal, né? Aquele sistema que nós vimos No ano passado. jogos. ano 2 passado, jogos. primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e aí já decide quem sobe. Vamos ver se o Serranense consegue ficar pelo menos em segundo aí, né? Que aí Seria pelo bom. menos tem uma vantagem maior. E não corre o risco de se pegar um ao enfrentarem, outro. né? O Sim. Coimbra e Serranense. É muito difícil, né? Porque o quarto colocado hoje é o Nacional de Muriaé, né? Contando já os 3 pontos do tricordiano, a diferença já é de 6 pontos. Então teria praticamente, no mínimo, o Serranense vai ficar em terceiro. Então é bem raro, né? Bem- Mesmo se o Serranense perder Se o tudo jogo. der certo, a final será Domingo. Serranense e Coimbra. Né? Aí Aí é E ótimo. nossa equipe vai estar lá para acompanhar tudo para vocês. Vamos falar dessa Copa do Nordeste, Ali? vamos. Lampions Tanta League? questão que a gente colocasse ela hoje. Com certeza. Por causa do... Nosso Leston Júnior, né? Que está lá no Santa Cruz. O Leston, ele já treinou times de grandes torcidas, como o caso do Remo, né? E agora está lá no Santa Cruz. No Campeonato Pernambucano, ele perdeu nas quartas de final nos pênaltis, mas na Copa do Nordeste ele ganhou nos pênaltis. Está aí o jogo com o CRB. O William Barbio fez o gol do CRB, mas o William Alves, zagueiro, Finalzinho, hein? Finalzinho, conseguiu empatar aí. Era jogo único, quartas de final. Santa Cruz é esse de azul mesmo, gente. Tá meio diferente aí, mas é o Pareceu o Santa Cruz. Barcelona. Pois é, parece. É. Uniforme antigo. Aí o Marlon, do CRB, perdeu, o goleiro Anderson pegou 8-7 nos pênaltis e o Santa Cruz Mesmo? tá na semifinal aí da Copa do Nordeste, vai pegar ou Fortaleza ou Vitória. E é o Leston aí fazendo um trabalho bom. Independente de quem for, vai ser uma pedreira, né? Vai. Pega o Rogério Talvez o Ceni ou... Vitória nem Quebra- tanto, né? é. O O Vitória, Vitória tá bem um pouco fragilizado, mal, mas é né? um jogo só, né? É, um jogo só. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Já tem as datas já? Já é final de semana? Ou é dia de Semana que vem e a final vai ser em maio. Ah. Deixa eu só ler os recadinhos aqui dos telespectadores antes da gente fazer o intervalo. O pessoal segue falando, né, de Cruzeiro e Atlético. Então, o pessoal está perguntando se a gente acha que o Galo tem força para bater de frente com o Cruzeiro. É o que a gente já falou, né? É um clássico, é uma final, então assim... Isso. Tem força, 55, né? 55 porque o Galo tem a vantagem. O Gleison apareceu. Ê, Gleison! Tá dizendo que o Vasco vai ganhar do meu Menguinho. A gente conversa, Gleison, a gente vai conversando. Semana passada você sumiu, né? Engraçado. O Emanuel Corinthians também tá mandando um abraço. Tá pedindo para perguntar se a gente sabe dizer qual treinador se destacou no estadual e qual foi a decepção. Olha, Destacou. contando em todos os estaduais, será? Do Mineiro, que quer saber? Não, eu acho que decepção, se for pegar nos estaduais, é o Botafogo.
né? Ele tem saber do geral. No geral, né? E destaque, eu acho que o Antônio Carlos no Red Bull, na minha opinião, ele fez um bom trabalho. RB, pode falar Red Bull? Não, aqui pode. Aqui é. Também. O Bangu, né? Mas o Bangu, ele trocou o treinador, né? O Ado, ex-ponta esquerda do Bangu, que jogou, mas o Bangu, né, vai jogar Série D, né? O Red Bull, que talvez a base dele vai jogar a Série B, né? Com o Bragantino, se realmente houver. E o treinador que vem bem também, Ale, o Fernando Diniz, vem fazendo um bom trabalho. Tá convencendo. Vamos esperar o brasileiro. O Fernando Diniz eu vou esperar. Um dia mais tempo eu explico. O Galego de Conceição do Pará, um abraço a todo mundo de lá. Tá falando que o Levi não tá treinando legal esse time, que o Elias tem que jogar do meio pra frente. Hoje ele voltou a jogar na posição dele, né? Talvez até mais por conta própria, né? Aquelas experiências, ele jogando mais aberto, realmente. Se mais novo, ele já não jogava naquele lugar que ele foi posto. Eu notei uma coisa no jogo, já que a gente tá falando de Elias e Levi. Quando o Atlético tomou o segundo gol contra o Zamora, o Elias, ele dá uma risadinha. Não sei se eu Não, vi, dava pra perceber, eu vi também, percebi isso. Eu, no meu entender, o primeiro tempo do time do Atlético foi claramente um Caio Levi. Foi contra o técnico. O desinteresse total dos jogadores não pro tem jogo. lógica o time ter jogado mal daquele jeito. E quando voltou pro segundo tempo, voltou totalmente diferente, tanto que virou. E olha que tá sem o Patrick no jogo, hein? Se tivesse E agora com uma ele, vai pergunta saber, sobre né? o Cruzeiro que a gente estava até questionando ali antes de entrar. O Guilherme tá fazendo essa pergunta. Primeiro ele tá mandando um abraço para todo mundo aqui. Muito obrigada, viu, Guilherme, pela audiência. Ele tá fazendo uma crítica aqui ao Flamengo. Falando que tem que agradecer ao Flamengo pela contratação da Arrascaeta, porque senão não teríamos o Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel. E torço sempre para o Flamengo perder. Primeiro ele elogia a gente aqui, depois ele fala isso. Aí vem a pergunta, com a contratação do Pedro Rocha, ele deve ser titular? Ou quem? A gente estava fazendo uma armação de time ali na produção. Né? Esse raciocínio dele aí, se o Flamengo não contrata o Arrascaeta, ele é meio unânime, né, entre a torcida do Cruzeiro. Porque aquelas trocas de início de ano, que seria o Arrascaeta ficar e o Thiago Neves ir para o Grêmio e o Luan vir, o Cruzeiro saiu beneficiado em tudo. Por quê? Porque o Arrascaeta não está jogando. O valor financeiro que o Arrascaeta trouxe para o Cruzeiro, que conseguiu as outras contratações, e o Luan também não está jogando no Grêmio. Então, o Cruzeiro se livrou de 2 jogadores que ele queria manter, né? Tanto o Arrascaeta, ele queria ter o Luan, e o Thiago Neves ainda ficou no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro saiu muito beneficiado. Apesar de que agora, talvez, se a gente for falar o time que ele está montando, não sei se o Thiago Neves vai jogar. Por quê? Como é que você tira o Rodriguinho do time agora? A fase boa dessa. O Pedro Rocha, se ele vir e jogar o que se espera, acho que ele joga também. É aquele jogador de velocidade. Até mesmo pela contratação de peso, né? Vai deixar, é o que eu questionei lá dentro para os meninos. Vai deixar Thiago Neves no banco? Dá para jogar Pedro Rocha, Fred centralizado, Pedro Rocha aberto. E mais três, né? Robinho, Rodriguinho... Do jogo. Depende do esquema, depende do jogo. E Thiago Neves. Eu acho que o Mano não vai fazer. Dá pra jogar? Dá. Mas a gente conhece o Mano Menezes. Muito difícil. E essa ofensividade com 2 atacantes e 3 meias ali e um volante mais... É mais fácil você colocar. Isso não vai acontecer. É mais fácil você colocar o Lucas Almeida e o Henrique jogar junto do que colocar o Pedro Rocha e o Thiago Neves e o Fred. Uma coisa que a torcida do Cruzeiro reclama muito nos últimos 2 anos é que o time abandonou o brasileiro. Então, tendo mais opções, o Mano pode falar, não, numa semana vai jogar Thiago Neves, na outra vai jogar Robinho. Ele pode fazer essa revisão no elenco. E vencendo jogos, tanto no brasileiro... Até Murilo. Também vai. Ele não quer incluir o Rafinha no rodízio, tá tudo de boa. Até mesmo que o povo machuca, tem cartão amarelo, dá pra fazer o Wellington de Cajuru tá dando boa noite, perguntando se tá tudo bem com a gente. Tudo bem aqui. Ele disse que o Atlético não vai dar aperto pro Cruzeiro e que o Flamengo não aguenta o Vasco, que o porco já foi embora há muito tempo. O Amito Botelho disse que ficou muito feliz da gente ter falado da Copa Nordeste. Obrigada, Amito. Obrigado. E elogiar o Leston, que ele merece, chegará longe no futebol. Bem que o Galão da Massa poderia contratar o Leston. Manda um abraço, por favor, para a galera do União, que ganharam de 6-1 da Companhia Motos no Campeonato Camisa 10. Um abraço para todo mundo. O Max, que sempre participa com a gente, disse que vai dar 2 empates na final do Mineiro. Já até seguiu. E aí o Atlético, quer, né, o Atlético é campeão.
O Mano ia ficar feliz, né? Se não só de a gente falar, se der tempo, do Guarani, né? Da questão do julgamento. A gente vai falar agora. Isso. Vamos falar rapidinho, terça-feira, né? Esse julgamento. Pois é, durante a semana, né, surgiu essa notícia aí em relação ao Vila Nova, da questão da escalação irregular do Pinguim, né? Que estava suspenso no campeonato sub-20 e não poderia jogar em algumas partidas, inclusive no jogo que a gente foi. Guarani, viu? No Guarani, porque ele entrou depois dos 25 do segundo tempo. Sim, ele entrou até bem no jogo. Não, Ele entrou até bem no jogo. Então até deu uma fumacinha lá, até fez alguma coisa, mas não conseguiu resolver. E contra o América também, ele jogou, que foi o jogo até antes, o jogo foi contra o América, ele perdeu. Então, assim, os primeiros jogos do campeonato ele ainda estaria cumprindo a suspensão anterior. E aí o Guarani entrou com recurso, o Vila Nova soltou uma nota, acho que temos até aí. Nas suas redes sociais, né? Se não me engano, na sexta-feira, dizendo que o Guarani foi oportunista em relação a isso, como se, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, se fosse o contrário, obviamente o Vila Nova ia fazer a mesma coisa. Tá aí até a nota, né, que ele fala aí. Ele não explica nessa nota, fala que tem certeza que a justiça será feita, tem certeza que o jogador está em situação regular, só que o julgamento vai ser na terça-feira e vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que, obviamente, tudo envolve questões de força política, força de convencimento dos advogados. A gente não tem aqui a base legal para falar qualquer coisa, a gente torce para que se tenha a melhor solução e se realmente o Guarani subir de forma justa, que realmente seja algo que aconteça até para o bem da nossa cidade. Na semana que vem, então, a gente já consegue trazer para vocês o resultado desses julgamentos. Claro que antes disso a gente já vai publicar nas nossas redes sociais. A gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente começa esse segundo bloco falando de Conexão Combate. Os meninos estão olhando aqui. Na Copa do Nordeste, aqui o Botafogo da Paraíba, até o nosso amigo mandou a mensagem, o Botafogo da Paraíba classificou para fazer a semifinal com o Náutico, um lado da semifinal está definido, o outro Santa Cruz, já classificado, nosso Leston, contra Fortaleza ou Vitória. CSA que está na Série A, né? Perdeu o Botafogo da Paraíba. Vamos de Conexão Combate? Essa semana a Luma conta pra gente a história de um lutador pequenininho. Vamos ver? Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Conexão Combate, todos os domingos do programa Conexão Esportes, trazendo informações sobre as artes marciais no Brasil e em todo o planeta. E falando em todo o mundo, né, a gente está aqui com um destaque, trazendo um destaque para vocês da internet, que é o garotinho chamado Ryusei Imai. Esse pequenininho japonês que vocês estão vendo aí na tela, que na internet ele está sendo conhecido como Mini Bruce Lee. Ele é um grande fã do ator Bruce Lee, do trabalho que o Bruce Lee deixou, o legado que ele deixou nas artes marciais e também no cinema. E a Luma vai comentar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre esse fenômeno, né? O Ryusei Imai, o Mini Bruce Lee, né, Luma? Primeiramente, boa noite. O garoto é fenômeno, né? Vamos dizer assim. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal aí de casa. O Ryusei tá aí estourando no YouTube. E eu já venho acompanhando ele há mais tempo também, desde os 4, 5 anos. Ele dubla, né, o Bruce Lee, um grande fã do Bruce Lee. Na casa dele tem um templo, na sala dele do Bruce Lee. E ele tem um talento assim enorme. De todas as crianças que eu acompanho, que eu vejo bastante vídeo, ele tem um talento assim, as bases dele é muito idêntico mesmo, como se fosse a reencarnação do Bruce Lee. E o treinador dele é o pai dele. Então, e ele ainda assim é muito fã do Bruce Lee mesmo, imitando os filmes do Bruce Lee de 1972, né? Os últimos filmes dele, você vê imagens que é idêntico, até a voz, até imitando. Então, é um japonês com um grande talento aí. Às vezes, daqui a uns anos, nós podemos ver até no cinema, né? Quem sabe? A Ásia que tem um grande número representativo de atores, né? A gente falou aqui do próprio Bruce Lee, Jack Chan, o Jet Li também, que teve uma participação muito expressiva no cinema. Rapaz, é um fenômeno qual havia dito aqui, né? E a Luma trouxe esse assunto aqui pra gente, porque tem um carinho especial, né, com crianças. Você também ensina crianças aqui na Academia Basai Karatê.
Você já viu algum aluno aqui que tem essa habilidade, essa agilidade dentro do tatame? Sim, não, chega muito menino para mim que às vezes tem o dom, né? Parece que já nasceu isso com ele. E chega, às vezes, o menino que surpreende a gente, porque às vezes você não mostra talento nenhum, mas à medida do treinamento ele vai se transformando. Então, assim, é surpreendente. Às vezes tem aluno que já chega sabendo e tem aluno que surpreende a gente de uma hora para outra, você já vem e fala assim, nossa, como surgiu isso aqui? Nós já está chutando. Às vezes é coisa assim de uma semana para outra. É um destaque muito bacana aqui na Academia Bassai Karatê, gravando para vocês mais uma edição do quadro Conexão Combate. Então a gente vai finalizando aqui essa edição com essas belíssimas imagens do Ryusei Imai, né, o mini Bruce Lee, aqui para vocês. A gente volta na semana que vem com mais informações. E lembrando, caso você tenha novidades aqui na região, destaques aqui das artes marciais, um mini Bruce Lee, um garoto prodígio, um atleta que tem muita agilidade aqui nas artes marciais, aqui em Divinópolis e região, os contatos estão aqui embaixo no rodapé para você conferir. Visite a nossa página e também as nossas redes sociais. Loma, mais um obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso quadro. Até semana que vem. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal de casa. E se você tem um Ryusei aí em casa, aí, um atleta aí, manda um vídeo para nós. Ficaremos muito satisfeitos em ver seu Ryusei. Até semana que vem, galera. E eu sempre falo que aqui no Conexão Esportes a gente gosta de falar de esportes, não é só de futebol, né, Aleph? E essa semana vocês acompanharam uma pessoa que joga tênis. Assim, a gente, pela primeira vez a gente fez uma matéria de tênis aqui no programa, a gente não comenta muito sobre o assunto, então a gente foi entrevistar o Vinícius Batata, ele que é professor aqui em Divinópolis, ele não é daqui, ele é de Formiga, mas ele representa Divinópolis no esporte, no tênis, nas competições. Ele teve, no mês passado em Uberlândia, foi vice-campeão do torneio de tênis em Uberlândia. Então, o Marcelo fez a reportagem contando um pouco da história dele. Aula aqui em Divinópolis? Dá aula na Mega Arena. Lá na Mega Arena, pessoal que gosta de tênis, ó, vamos acompanhar um pouquinho dessa história e um pouquinho da aula dele também. Desde os 10 anos de idade, Vinícius Batata é apaixonado pelo tênis. Ele iniciou cedo no esporte, mas primeiramente o encarava como hobby. Porém, a trajetória fez com que ele tivesse novas perspectivas. Comecei a levar mais a sério depois e quem me incentivou foi meu pai, que também é tenista. Então, tudo que eu aprendi no tênis começou com ele e foi passando pelos meus professores. Através disso, Vinícius começou a participar de campeonatos e, dentre os títulos conquistados, se tornou campeão sul-mineiro de tênis. Em 2019, ele tem um novo objetivo. No último dia 8 de março, o atleta amador ficou na segunda colocação da primeira etapa da Copa Praia, em Uberlândia. E atualmente, o tenista é vice-líder no ranking da categoria segunda classe da Federação Mineira de Tênis. Graças a Deus eu obtive um resultado muito bom, que foi a segunda colocação. E estou aí na busca de mais pontuações nas outras etapas para terminar o ano bem firme entre os primeiros colocados de Minas Gerais. Vinícius tem como objetivo disputar o Finals, torneio que ocorre no fim do ano entre os 8 melhores colocados no ranking da federação. Para isso, ele se prepara para a segunda etapa da Copa Praia de Tênis, onde o vencedor ganhará 1.000 pontos. O torneio será realizado entre os dias 18 e 21 de abril. E para encarar esse desafio que poderá acarretar em um significativo salto na classificação, o atleta, que é natural de Formiga, mas mora em Divinópolis por conta dos estudos e também é professor de tênis, aproveita os horários vagos para se preparar com foco nos próximos dias. Nos horários vagos costumo pegar o balde de bola ali, treinar saque, que seja vôlei com os meus alunos. Tênis, cara, quanto mais você ficar na quadra, melhor vai ser seu desempenho. Pretendo ir de novo para Uberlândia para fazer um bom torneio, sempre dando o meu melhor, e qualquer pontuação é bem-vinda, lógico, visando sempre os melhores resultados. Aí, tênis, que é um esporte super bacana, né? O pessoal, o Aleph estava até comentando que fica em silêncio total, ao contrário do futebol, que todo mundo grita, né? O tênis é silêncio. Vamos seguir aqui os campeonatos? CSU, gente, Copão CSU tá pegando fogo. Bruno foi lá mais no fim de semana, né, Aleph? Foi lá acompanhar o jogo do Alessandro Escapamento, um jogo polêmico. Difícil. O Alessandro tava bravo?
Com certeza, né? Mas ele ganhou. Importante foi isso. Tudo que rolou nesse jogão. Neste sábado à tarde, foi realizada a partida entre Independente e Alessandro Escapamentos. Jogo válido pela 5ª rodada do Copom CSU. O jogo começou debaixo de chuva. Os dois times fizeram o primeiro tempo abaixo da média, com poucas finalizações e muitos erros de passes, encerrando com um placar de 0-0. No segundo tempo, os dois times voltaram com mais ímpeto em busca do gol, mas pecavam na finalização. Aos 38 do segundo tempo, bola estourada pelo goleiro do Alessandro Escapamentos. Douglas Cachorrão dividiu com Monange e levou a melhor. Luizinho deu o passe para Tom, que passava pela direita, bateu forte abrindo o placar para o Alessandro Escapamentos. Os jogadores do Independente reclamaram de falta no início do lance que originou o gol. 5 minutos depois, Tom cortou a bola com a mão, levou o segundo amarelo e foi expulso. O jogo terminou 1-0 para o time do Alessandro Escapamentos, que conquistou sua primeira vitória no campeonato. A equipe nossa é um time muito forte, só que está vindo muito desfalcado no campeonato. Hoje mesmo estava desfalcado, o time precisa vir completo para nós conseguir as vitórias. E hoje começamos com o pé direito, né? Saiu um gol agora no final do jogo, Deus me abençoou com esse gol. E é isso aí, a galera vai vir completa agora e os próximos jogos nós vamos conseguir a vitória. O Tom foi o entrevistado do fim de semana, vocês vão entender porque daqui a pouquinho. Dessa vez não foi o João Flávio, viu? Pedro, vamos falar de Pentecostes? O que é isso aqui, Pedro? Como a gente falou no início do programa, né? Agora toda semana a gente vai destacar aqui o time que mais mereceu a classificação, que mais se entregou. E como dos 8 jogos, só o Barcelona se classificou nos pênaltis. Hoje a gente está destacando o Barcelona, semana que vem vai ser outro time. Oitavas de final, né, Já viram a camisa do Barcelona, né, gente? Eu posso pôr aqui. Oitavas de final do Pentecostes, vários jogos, né? A gente acompanhou 2. Pela disponibilidade de horário, a gente não consegue cobrir todos, né? Do sábado e domingo, a gente vai revezando. E a gente acompanhou Fênix e Barcelona e Morada Nova e Inter. Tem aí os jogos, depois a gente fala a tabela, como ficou e os jogos de semana que vem. Vamos lá, então, acompanhar mais uma rodada. Na tarde de sábado, começou a fase oitavas de final da 4ª Copa Pentecostes. O Inter, dono de um dos melhores ataques da fase de grupos, foi derrotado pelo Morada Nova pelo placar de 5-4. Lucas Guimarães, Winner, Rainer e Paulo marcaram pelo Inter. Já pela equipe classificada, Thiago e Lucas Rodrigues marcaram 2 gols cada e Walter também deixou o dele. O jogo foi pegado, né? As duas equipes muito boas. Viemos, igual você falou, de uma vitória, conseguimos classificação com a raça, com vontade. E hoje foi um jogo igual nós jogamos o campeonato inteiro, com vontade, muita determinação, não desacreditamos hora nenhuma e buscamos placar, ficamos atrás 2 vezes. O time trabalhou bem a bola, conseguiu a vitória. Barcelona e Fênix foram responsáveis pelo único empate da rodada. 4-4 no tempo normal. E Arthur, 2 vezes, Marcos e Matheus marcaram pela equipe do Fênix. Já pelo Barcelona, Gustavo marcou o seu e Brenner fez outros 3. Na disputa de pênaltis, Rafael converteu a primeira cobrança. Em seguida, Matheus acertou a trave do goleiro Pedro. Marcel empurrou para a rede. Thiago igualou a disputa. E João Paulo fez o gol que classificou o Barcelona para a próxima fase. Jogo pegado, né? Equipe muito qualificada do outro lado, mas graças à competência do nosso time aí, a gente vem treinando bem. E nos pênaltis ali contando com a sorte, né? Acho que a sorte retribui a competência do jogo. E o cobrador da equipe adversária foi infeliz e bateu na trave. Nós estamos juntos, vamos com força total para a próxima fase. Agora o Pedro vai explicar aqui pra gente como vai ser a próxima fase. Vai mostrar a tabela? Vamos mostrar a tabela. Desse fim de semana? Todos os jogos desse fim de semana. Teve contra o Bosch também hoje. Tô brincando, gente. Contra o Bosch venceu lá no clube também. Túlio, a gente já tem todos os jogos da oitava de final? Tá aí. Começamos com o Palestra e Daniel Imóveis, 4-3 pro Palestra. City e Capivara Selvagem, 6-2 pro City.
Baladinha 4, Oasis 3, Constru Borges 8, Divino 4. Esses foram os jogos de hoje, domingo. E os do sábado? Inter... Foi esse que você... Não, foi esses dois. Inter e Morada Nova e Barcelona e Fênix. Aí Vera Cruz 8 e Milan 3, Los Arcanos 5 e Ajax 7. Aí com esses resultados, né, as quartas de finais já estão definidas, porque o chaveamento foi feito antes. Aí a gente vai ter Ajax e City, Vera Cruz e Barcelona, Constru Borges e Morada Nova e Palestra e Baladinha. Depois, nas semifinais, tem um novo sorteio para definir os 2 jogos. Já estamos chegando nas fases finais desse campeonato. Bem emocionante. Futsal é gostoso, né? É muito rápido, né? O jogo é rápido, dinâmico. A velocidade é alta. Em 1 segundo você decide a partida. Exatamente. Você mesmo na semana passada teve esse problema, né, Pedro? A câmera vai para um lado, a câmera vai para o outro. E fizeram um gol, você já estava com o texto pronto, de que era empate para lá. 15 minutos de jogo? Faltava 5 minutos? Não, 1 minuto. 1 minuto aí, ó. Mudou. Decidido, né? Vamos falar de CSM. A gente acompanhou a 4ª rodada. Lá ainda tá no inicinho, né? Mas já tem alguns times ali meio que decididos, já classificados. Essa semana a gente foi no sábado acompanhar os 3 jogos. Veja tudo que rolou. Pela 4ª rodada do campeonato CSM, Grife Esportes e Unimed Atuar Arquitetura abriram a rodada. A Atuar precisava da primeira vitória e a Grife queria mais 2 pontos na categoria adulto. Gabriel Batista, o Gabigol, Lajinha e Tom garantiram a vitória da Grife e deixou o campeonato embolado. A equipe deles é uma equipe muito forte. Nós sabíamos que nós tínhamos que ganhar hoje para nós já sair classificado, né? Agora vamos esperar o resultado de amanhã para ver se nós acaba a primeira fase em primeiro. Já na disputa entre Cervejaria do Teia e Mecânica Bocaiúva, um gol no último minuto do jogo. No primeiro tempo, um jogo morno. Já na segunda etapa, a partida ficou quente na categoria veterano. O jogador Max foi expulso por reclamação. E o confronto até parecia que iria terminar empatado. Mas no finalzinho, Free, o artilheiro do campeonato, marcou e garantiu a vitória da Cervejaria do Teia. Para fechar o sábado, a categoria Master começou com um gol bem no início da partida. Sidorf abriu o placar. E ainda na primeira etapa, Wilson ampliou para o time Restaurante Sabor Caseiro e teve tempo para Sidorf marcar mais um. Mesmo assim, o time do Teocar não desanimou e Luizinho diminuiu com um golaço de calcanhar. Mas no fim da partida, Restaurante Sabor Caseiro 4, Teocar apenas 2. Vamos para a tabela de domingo, tudo que rolou hoje. Começamos com Minas Sec 1, Nova Embalagem 5, esse na categoria Master. Hoje só goleadas lá no CSM. Na categoria Veterano, Pastelanche 4, Expresso Fernandes 2. E na categoria Adulto, Constru Borges 5, CMA 0. Mais um goleado com o Borges. Mais uma goleada, Constru Borges e Grife já praticamente classificados na categoria Adulto. Na semana que vem a gente mostra tudo que vai rolar para vocês. Estamos chegando ao fim. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que me pediu. Parabéns pelo programa, simples, mas bem objetivo. E é gostoso de ver, é o Wellington lá de Cajuru. Muito obrigada, viu, Wellington, que é árbitro da ADA, que fala, Aleph, ou ADA. ADA, que pronuncia mesmo. Pessoal também pedindo abraço, é o Michel lá do bairro Cidil. Diz que ele e a mãe todo domingo tá ligadinho no programa. Obrigada, viu, Michel? Tem mais uma pessoa do bairro São Judas, é o Cauê. Disse que o Cruzeiro vai atropelar o Galo, que o Galo tem um time muito feio. Meninos vai mandar abraço para alguém? O Bruno Pagode tá pedindo um abraço também. Um abraço pro Bruno, pra esposa Aline e pro filho Breno. E ele tá mandando um abraço para todos nós. Obrigado. Até semana que vem? Até semana que vem. Lembrando só, né, que durante a semana aí nós temos os Jogos da Libertadores, como a gente falou aqui meio rapidamente, né? O Cruzeiro joga com o Huracan. O Atlético joga com o Cerro Porteño fora, né? O Atlético com uma situação mais complicada. O Cruzeiro já mais tranquilo e quem a gente tenha 2 jogos aí, 2 finais Cruzeiro e Atlético com muita paz, né? Principalmente que já tem
esse problema das torcidas não poderem estar divididas no estádio, que pelo menos fora dele, tanto aqui quanto em Belo Horizonte, quem for para lá, que seja tudo decidido em paz, né? Só o futebol, acho que a gente tem que levar isso de uma maneira mais tranquila. Esse é o meu desejo para os próximos 2 domingos. Pedro, boa noite. Boa noite, bom resto de domingo aí para todo mundo que acompanhou a gente, né? Um abraço para todo mundo. E como a Ale falou, que a gente tenha paz não só no Mineiro, como nos outros estaduais, que esse ano a gente não tem exemplos negativos, né? De finais ruins, de torcidas brigando, que seja só futebol mesmo e que na arquibancada também tudo fique em paz e até mais. Aleph. Boa noite a todos. Obrigado você que contribuiu com o nosso programa hoje. Também reforçando que os meninos falaram, seja um clássico de paz, independente de quem ganhar, de qual camisa for. Então, quem for também no Mineirão, quem for acompanhar os jogos no estádio também, e com esse pensamento positivo de levar a paz. E aproveitando essa remessa, a gente falou também do Guarani, mandar um abraço pro Leomir, aniversário dele hoje, um abraço ao Leomir, que está bem no Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão, o time dele está na semifinal, se eu não me engano. O Bagé. Bagé. Né? Isso. Tá aí, eu acho que eu mandei abraço para todo mundo aqui também. Ficou faltando o Diego, do Alto das Oliveiras. Ele disse que o VAR vai prejudicar muito os campeonatos. Provavelmente semana que vem a gente tem mais notícias do VAR, né? Protagonista de todos os campeonatos. É um programa agora. especial. Já temos dos campeonatos estaduais, continuam ou não, agora tem do VAR. Já são 2. Anotando. Vamos anotando. E lembrando que amanhã tem a reprise às 15h30 e todas as reportagens exibidas aqui no Conexão Esporte. Você confere também amanhã no nosso canal do YouTube, programa Conexão Esporte, nosso Instagram, Facebook e no sistema mta.com.br. A gente volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!